Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, agradecemos o amparo dos bons espíritos responsáveis pela divulgação do Espiritismo na Terra, desta falange do Consolador que envolve e abençoa todos aqueles que trabalham no bem. Joana de Ângeles, Espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e superarás, serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante é bom e também é uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Então, meus irmãos, precisamos pensar em como andam os nossos pensamentos, começar a nos avaliarmos. Quando nós estivermos acalentando pensamentos de tristeza, pensamentos de revolta, vamos identificar isso, fazer uma oração imediatamente. Vamos pensar nos amigos espirituais, pedir ao nosso anjo de guarda que nos inspire, porque o pensamento é energia, é pensar e atrair. Então comecemos a observar a nós mesmos, a fim de que consigamos mudar a nossa vida para melhor. E eu convido você agora a entrar em sintonia com essa rede de amor que se estabelece no mundo inteiro. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos desejosos de entrar em sintonia com o teu amor, recebendo as vibrações de paz, as orientações para o nosso dia a dia. Nós rogamos, Senhor Jesus, que o teu amor abra-nos os caminhos, envolva os nossos amores, mas também aqueles com os quais tenhamos dificuldades de convivência. Mas não podemos pedir tão somente por nós. Nós oramos por aqueles que se acham com dificuldades, sejam elas espirituais, morais, emocionais, físicas, que eles sejam amparados, que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de paz seja agora em todas as mentes e em todos
todos os corações. Está no ar o Despertar Espírita. Olá, amigos! No programa de hoje, nós vamos conversar com Djalma Santos sobre obsessão e desobsessão. E nós vamos ter também a participação musical de Marcelo Manga. Djalma Santos é radialista, é escritor e expositor espírita. Djalma, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria ter você aqui conosco, viu? Bem, na visão espírita, a obsessão é uma influência persistente de um espírito perturbado sobre uma pessoa. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, elas se diferenciam pela intensidade da ação do espírito perseguidor. Milhares de casas espíritas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo realizam reuniões de socorro espiritual, amparando os perseguidos, mas também os perseguidores. Como nós podemos identificar um processo obsessivo? São constantes as tentativas de espíritos desencarnados em sugerir o que nós vamos pensar e direcionar o que nós vamos fazer? Você já identificou esse processo em você mesmo ou em alguém de seu relacionamento? O que fazer para nos defendermos desses ataques? Participe, ligue agora, dê a sua opinião, traga a sua pergunta. E você vai receber 2 lindos presentes do Clube de Arte no seu lar, sem nenhum custo. Você vai receber o DVD Conexões Ocultas, com entrevistas do Despertar Espírita e entrevistas maravilhosas na TV. E também vai receber a revista Cultura Espírita com o tema De Kardec aos Nossos Dias. Gente, olha, é só ligar para 3017-9800. 3017-9800 ou entre no site tvnovaluz.com e no link Fale Conosco você manda a sua mensagem, viu, gente? É muito fácil, vamos participar. Djalma, vamos começar a nossa entrevista. Eu queria dizer que é uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Nós vamos falar quem é que são esses obsessores. Olha, Yasmin, eu pesquiso a obsessão há muitos anos. Não sei, não sou um sábio ainda a respeito desse assunto tão complicado, tão intricado da mente humana. Mas eu aprendi algumas coisas interessantes a respeito da obsessão. Porque quando buscamos o dicionário para identificar a palavra obsessão, lá está escrito, em todos os dicionários, inclusive no Aurélio, mania de perseguição, ideia fixa, um companheiro desencarnado, um espírito desencarnado, com problemas com outros que aqui ficaram na vida física, e aí inicia-se uma pressão da mente desencarnada para o encarnado. Mas eu descobri algo mais, a obsessão não é só a mania de perseguição, a ideia fixa. É uma simbiose espiritual, ou seja, é uma associação de hábitos, de pendores e de tendências. Isso quer dizer o seguinte, que de alguma forma, o obsidiado ou a vítima, a suposta vítima, contribui para que ocorra essa ligação perniciosa. E contribui sem saber, né, Djalma? Muitas vezes inconscientemente, concordo plenamente. Como é que então se dá esse vínculo emocional ou esse vínculo energético, vibratório? Conta para nós. De um modo geral, as obsessões têm o seu início através das nossas inferioridades morais. As inferioridades morais que carregamos atraem. A obsessão está ligada à lei da atração. Então, todas as vezes que nós nos colocamos de uma forma intempestiva, seja através de vícios, desejos, paixões,
quando acalentamos o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, a mentira, o ciúme, a maldade, a crueldade, a perversidade, a maledicência, nós atraímos entidades do chamado astral inferior que se aproximam de nós através da nossa aura humana. A nossa aura humana é um centro eletromagnético que se forma em torno do espírito, encarnado ou desencarnado. E essa aura pode ser um centro eletromagnético de luz ou de sombras. É o nosso comportamento que vai determinar isso. Agora, nós temos percebido que existem espíritos que perseguem determinadas pessoas em virtude de dificuldades que tiveram com elas no passado dessa vida mesmo ou de outras vidas. Agora, também existe obsessão em virtude de ligações, de gostos. A pessoa, por exemplo, que gosta de beber. Vamos falar um pouco desses dois tipos, que são muito interessantes, né? É muito interessante. Então, a obsessão também está ligada a vidas passadas. Isso não temos a menor dúvida. Somos hoje o que fomos ontem. E seremos amanhã o que estamos sendo hoje. Então, o nosso passado contribui para que ocorram essas ligações perigosas, né? Mas se o companheiro, vou entrar já na parte que você me pediu, mas se o companheiro ou a companheira aqui vivenciando a vida física e que teve ligações perniciosas no passado, mas se nessa vida física ela mudou o comportamento, mudou as tendências, mudou os atos e as experiências para o campo do bem, dificilmente a entidade que está ligada a ela por liames da retaguarda, da maldade, da crueldade, da perversidade, dificilmente terá acesso a ela. Então, de alguma forma, eu volto ao problema da contribuição consciente ou inconsciente do obsidiado ou da suposta vítima. Tem um ditado chinês, do Lao Tse, um sábio da antiguidade da China, talvez de mais de 500 anos. Ele diz o seguinte, num dos seus livros que eu tenho lá em casa: nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Olha que interessante. É interessante, isso, né? Nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Então, essa ligação que você se referiu, através de tendências, de pendores, de hábitos, é a mais comum. Então, o alcoólatra vai atrair alguém, algum espírito, que na vida física evidenciou essa prática do álcool. O mesmo com as drogas, o mesmo com o sexo, o mesmo com o jogo, né? Então, as pessoas estão atraindo. À medida que você está se ligado a um tipo de experiência considerada perniciosa, até pelas leis comuns, não é só pelas leis divinas, não, também pelas leis comuns, as leis dos homens, automaticamente estamos atraindo. Então, junto de um alcoólatra em um botequim, em um bar, em uma cervejaria, com absoluta certeza, estão ali companheiros com as mesmas tendências, que desencarnaram e não foram para lugar nenhum. Eu, às vezes, falo isso num programa que nós dirigimos e as pessoas acham graça, mas é verdade. Para onde vai o alcoólatra? Continua no botequim. O jogador inveterado vai continuar no salão de jogos. O usuário de drogas vai continuar naqueles locais onde se vendem as drogas. O mesmo com o sexo, o mesmo com tudo. E isso não deveria ser novidade para o ser humano. Jesus diz isso com muita propriedade quando ele afirma no seu evangelho: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus quis dizer de uma forma cabal, de uma forma completa, que tudo aquilo que for objeto da nossa preferência, da nossa predileção, tudo aquilo que afirmamos ou abertamente através da palavra articulada, ou instintivamente através do pensamento, quer dizer, não posso passar sem, vai te atrair. Você vai permanecer jugulado, algemado, e se não for uma coisa boa, vai te levar à retaguarda da vida, onde haverá sempre dores e ranger de dentes. Olha só, a produção já está me avisando, Djalma, que já tem um depoimento e uma pergunta. Ah, sim. Olha que coisa boa. Vamos lá ler. É do Hugo Batista, da Freguesia. Ele fala parabéns, ele parabeniza o nosso programa. Um grande abraço ao Djalma Santos e em todos que fazem parte desse trabalho maravilhoso. Olha, muito obrigada pelo seu carinho. Eu fico muito sensibilizada, viu, Djalma? Muito obrigado, eu agradeço. Gosta de você. Sandra Abrantes, de Portuguesa. Ela diz assim: além de sermos obsediados por espíritos desencarnados, nós podemos ser obsediados por espíritos encarnados? Não só pode, como é muito comum, principalmente nos casais, esposa e esposa.
Olha só. A esposa vai sair, o vestido é verde. Não, com esse vestido verde você vai sair, não pode trocar esse vestido. Quer dizer, é um autoritário, quer dizer, a obsessão está ligada ao autoritarismo, está ligada à prepotência, está ligada ao ciúme, né? Ciúme. Vestido curto, vestido de uma cor que não agrada ao esposo, mas o mesmo com a esposa também, né? Por que está chegando tarde? Lá o expediente termina às 4 horas, está chegando com 2 horas de atraso. Então, mães que o filho diz assim, o filho diz, não, eu vou fazer faculdade de medicina. Não, você tem que ser engenheiro. Seu pai foi engenheiro, seu avô foi engenheiro, você precisa ser engenheiro. É uma obsessão leve, não é uma coisa grave, mas trata-se de um processo de pressão. Agora, Djalma, nós falamos dessas obsessões de desencarnados para encarnados no começo. Estamos falando agora de influências também obsessivas entre encarnados. Agora, pode existir obsessão entre encarnados, o encarnado obsediando o desencarnado? Com muita frequência, mas com muita frequência. Pessoas são milhares que perdem os seus entes queridos e continuam com o pensamento arraigado, com um pensamento ali fixo naquela pessoa que partiu. Eu tenho dito muito isso quando tenho oportunidade, é o seguinte, as pessoas que partem para o outro lado da vida, necessitam das nossas preces, do nosso silêncio, do nosso recolhimento, da nossa meditação. Mas a vida continua. Às vezes a pessoa perde um filho e tem mais 5. Não precisam pensar só em quem parte, não. Precisam pensar também em quem fica. Então, o companheiro parte para o outro lado da vida, né, o esposo. E a esposa ficou aqui. E aí ela descobre depois que tinha uma dívida que ela não sabia. Morreu, deixou essa dívida aqui. Agora, como é que eu vou pagar isso? Ou a torneira que estava vazando, a torneira, se ele estivesse aqui, essa torneira não estava vazando, não é melhor chamar o bombeiro? Então nós obsidiamos sim as pessoas que se encontram do outro lado da vida, através de pensamentos e sentimentos totalmente desequilibrados, descontrolados, e eles recebem essas farpas mentais do outro lado da vida. E é interessante que muitas vezes os nossos entes queridos partem e nós desejamos retê-los tanto conosco que deixamos o quarto como era, não queremos doar as roupas que eles usaram, os objetos que poderiam até ser úteis a determinadas pessoas. Esse é outro erro crasso, um erro terrível, quer dizer, manter ali aquele ambiente idêntico quando a pessoa estava viva. O ideal é que se ou alguma coisa que você possa usar, você usa. O que você não usar deve se descartar praticamente de tudo, tudo. E de preferência através de doações, através da caridade, da fraternidade, do compartilhamento, da solidariedade. Para que o espírito desencarnado do outro lado da vida possa receber assim frutos desse trabalho amoroso que foi realizado com os bens materiais deixados aqui. É porque, sem dúvida, que todos esses objetos, quando nós entramos em contato com eles, vem aquela saudade, mas não é uma saudade boa, aquela saudade mórbida, doentia, que nós precisamos cuidar, a fim de que, aonde eles se encontrem, eles não recebam essa repercussão vibratória desagradável. É lógico que nós não estamos felizes porque eles partiram, então a gente sente a saudade. É natural, mas vamos sentir uma saudade que se identifica com Deus, pedindo a Deus que eles sejam amparados. Com absoluta certeza. Nós não temos ainda um livro publicado a respeito de poemas. Mas eu tenho um poema meu muito bonito, eu acho, né? Chama-se Triste. E uma das quadrinhas fala sobre a saudade. É o seguinte: triste quando chega a saudade, você se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Chore muito. Deixe que as lágrimas lavem o seu rosto, mas chore de saudade e agradecendo a Deus pela oportunidade de ter permanecido tantos anos com uma pessoa que você amou tanto, né? Por Deus ter dado essa dádiva para você, né? Mas nunca em resignação, nunca com revolta, né? Exatamente. E nem com pessimismo. Que faz mal para nós e para eles também. Com certeza. Nós estamos com grande. outra pergunta aqui. Agora é de Francileide Ferreira de Piabetá. Francileide, um grande beijo. Você está sempre colaborando com o nosso programa. Um beijo no seu coração. Ela pergunta o seguinte: como nós evangelizamos e doutrinamos espíritos que já estão entre nós, nos obsediando há muito tempo? Então ela pergunta como nós podemos ajudar as entidades. Né? Qual o nome dela? Francileide de Piabetá. Olha, Francileide, eu criei uma frase também a esse respeito. Só o amor cura a obsessão. Você num trabalho de obsessão, eu trabalhei 13 anos num trabalho de obsessão, fui presidente da mesa, fui orientador, fiz de tudo, fui médico.
E eu descobri por mim mesmo que você precisa gostar do obsessor. Pelo fato de ele estar executando uma ação nefasta, não quer dizer que você tenha que ter ojeriza por ele. Você precisa gostar dele. Você precisa proteger o encarnado que está sendo obsidiado, mas precisa também demonstrar para o obsessor que você quer que ele melhore, quer que ele possa evoluir. E a terapia melhor é a terapia de Jesus. Apontar os caminhos de Jesus para o obsessor. Mas você precisa ser sincero com ele, ele precisa ter confiança em você. Tem uma historinha pequena que consta de uns livros do Hermílio de Miranda, e é um dos maiores que trabalhou com obsessão. E ele conta uma história interessante que ele tinha um obsessor, que ele trabalhava com ele há 5 anos. E ele era irredutível, não queria mudar o comportamento. E segundo ele conta, ele já estava quase desanimado que numa sessão em que ele não foi invocado, ele se apresentou voluntariamente, através do médium. Chama o Hermínio, ele estava do lado. Olha, eu queria dizer para você que eu mudei, eu vou mudar. Mas não vou mudar por causa da doutrina, por causa de você. Vou mudar por causa de você. Você é amoroso, você... Aí encheu o Hermínio de elogios. Você é amoroso, você é sincero, você é leal, você é correto. Eu quero ser igual a você. Interessante, né? Olha que você gosta realmente de mim, diz o obsessor. É interessante isso. Dr. Bezerra tem um livro que conta também que o Dr. Bezerra ficou muito tempo tentando envolver uma entidade necessitada e quando ele viu, depois de muitas sessões, que a entidade estava irredutível, ele fez uma oração tão sentida a Jesus, pedindo pela entidade, que a entidade começou a chorar, porque nunca tinha percebido alguém com tanto carinho tentando lhe envolver. E foi ali que o obsessor se desligou da pessoa que ele estava perseguindo. Então, realmente, apesar de nós termos que manter a nossa lucidez, explicando a doutrina espírita, nós precisamos amar, porque sem o amor nós não conseguimos. Sem o amor não adianta. Então, num trabalho de desobsessão, os orientadores precisam ser pessoas que falem baixo, que sejam calmas, que não se aborreçam com o que os espíritos falam. É claro que existe um freio, né? O médium pode frear e não permitir que as entidades assim mais ditas assim, inferiores possam falar tudo o que quer. Mas, de alguma forma, não se aborreça com nada. Se ele disser que é superior, que manda em todo mundo, deixe ele falar à vontade. Outra coisa, deixe que ele fale o tempo que for necessário. Não interrompa. Quando ele cansar, aí então você fala de Jesus. É muito interessante isso. Eu tive uma experiência maravilhosa quando dirigia trabalhos de obsessão, com um companheiro também irredutível, já 3 ou 4 anos. Eu disse, mas não é possível, deve haver uma brecha onde eu possa entrar para acalmar esse companheiro. Eu disse para ele, você gostava muito da sua mãe, adorava minha mãe, adora minha mãe, mas eu não vejo, disseram que eu ia encontrá-la aqui no mundo espiritual, e eu não encontro. Eu disse, você não encontra porque você ficou cego. O ódio, o rancor, o ressentimento cega as pessoas. Se você resolver perdoar essa pessoa que você está perseguindo, você vai ver a sua mãe. Você me garanto isso? Nós já tínhamos um médico que havia dito que a mãe dele estava presente o tempo todo e acompanhava ele há muitos anos, ele não conseguia vê-la. Aí ele faz com que o médium caia em prantos, né, e ele confessa, olha, eu vou deixar de perseguir. Eu quero muito ver a minha mãe. E de imediato um outro médium em frente imanta-se a mãe dele. E aí eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu aprendi no Espiritismo. Ela diz, meu filho, ele diz, minha mãe, ele passa a vê-la. Né? Ao se arrepender, ao chegar ao remorso, ao arrependimento, abriu-se os olhos espirituais daquele companheiro empedernido, cruel. E ele vê a sua própria mãe. E ela depois o conduz para um local de refazimento. Muito lindo. Muito lindo isso. Muito lindo. Bem, nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, você continua participando do nosso programa. E nós vamos receber um amigo muito querido e conhecido, que é o Marcelo Manga. Fique conosco. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br.
Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 30 17 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. E você que nos escuta pela Rádio Rio de Janeiro, acesse a tvnovaluz.com e você que está na internet pode também escutar a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, na frequência 1400 AM. Nós vamos para um momento agora muito especial, que é a nossa homenagem à música e à arte espírita. E está aqui conosco Marcelo Manga. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. O Marcelo Manga, ele trabalha no movimento espírita há muitos anos, ele trabalha junto a uma organização que lida com a música. Ele coordena a oficina de estudos da arte espírita. Marcelo, nos fale sobre isso. Eu sou um dos coordenadores lá, o trabalho completa 10 anos esse ano. Mas que beleza! Passou rápido o tempo, né? Passa rápido, né? A gente começou lá trabalhando com música, né, com violão, e hoje a gente tem 12 cursos de diversas modalidades, artes cênicas, dança, teatro, desenho, cinema, fotografia, enfim. Esses cursos são gratuitos, mano? São totalmente gratuitos. E aonde quem deseja participar? Tanto como voluntário, porque você, por exemplo, se você toca um instrumento, se você trabalha com fotografia, de repente você pode ajudar como voluntário essa obra magnífica. E também, se você deseja aprender, como é que o pessoal faz? Pelo site. A gente abre inscrições sempre no início do ano, ou nesse momento as inscrições estão fechadas, mas retornam em fevereiro. Oficina.org.br é o site. E lá tem todas as informações sobre a metodologia, sobre a equipe, os cursos que tem e quando vai abrir a inscrição. Oficina.org.br. Marcelo, quantos jovens estão lá com vocês agora? Hoje a gente tem cerca de 150 alunos. E não são só jovens, né? A gente tem desde adolescentes, pré-adolescentes, até a idade que a pessoa quiser se inscrever para aprender, não tem nenhuma limitação. Então, jovens há mais tempo, assim como eu, como o Djalma, também podem se inscrever. Podem. E qual é o endereço de lá? Fica no Meia, na rua... Esqueci. Mas está tudo no site, não tem problema nenhum. É só acessar o site que você vai ter todas essas informações. E olha, o Manga, ele é uma pessoa inspirada, ele toca divinamente bem,
faz arranjos fantásticos, já trabalhou no Clube de Arte como produtor, né, Manga? Sim. O nosso primeiro CD de visualização terapêutica foi ele que organizou toda a produção musical, um CD lindo. E nós vamos agora ouvir o Marcelo Manga. Né? Esse é o cara, né? Pô, dando os devidos descontos agora, né? Mas- Aquilo que a Yasmin falou. Nada. Mas, Marcelo, qual é a música que você vai trazer pra gente hoje? Então, eu estava acompanhando daqui, né, o programa, e esse último exemplo que foi comentado do espírito que se libertou através do amor da mãe, existe uma história num livro de André Luiz chamado Libertação, que conta uma história semelhante, né? Então, a gente teve a oportunidade de compor uma música junto com o Anderson Carvalho, um colega do Movimento Espírita, para uma peça de teatro que contava essa história, né? E a música é uma prece, né, que é feita pelo Gúbio e o André Luiz, e a gente adaptou essa prece e criou essa música, chama Libertação, que é o mesmo nome do livro, e conta um pouco disso, da gente pedir nas nossas preces pelo obsedado e pedir também pelo obsessor, né? Muito lindo. Com vocês, então, Libertação, com Marcelo Manga. A te pedir por todos que buscam e querem ser felizes, sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou, agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Agora eu convido você, viu, Marcelo, para permanecer aí. Que lindo, gente, que maravilha de trabalho. Então fica aí que eu já vou fazer pergunta para você, viu? Ok. E olha, já tem pergunta, viu, Djalma? Vamos ler a pergunta da Marilene Monteiro, de Campo Grande. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se as pessoas conseguem passar pela vida sem ter que passar pela obsessão. Olha que pergunta boa, né? Com absoluta certeza, sim. Né? Pessoas que desde pequenas, né, já jovens, adotam uma religiosidade, uma estrutura espiritual, e Jesus fala sobre isso: busquem antes o reino de Deus
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse todas as outras coisas, eu falo sempre o seguinte: é o carro, é a casa, você pode ter de tudo, desde que o dinheiro seja honesto. Mas você precisa de uma estrutura espiritual, principalmente para se livrar das influências espirituais, da obsessão, da depressão, né? A depressão já é um início de obsessão, com absoluta certeza. Quase todo tipo de depressão deságua na obsessão. Primeiro a melancolia, depois a tristeza, o desânimo, a preguiça, a depressão, e depois a obsessão, ainda tem uma outra fase, a pior, é a subjugação. Então, uma estrutura espiritual, uma religiosidade, principalmente quando jovens, e lá nos provérbios de Salomão, né, foi um rei sábio, deixou mais de 1000 provérbios, mais de 1000 cantares, tem um provérbio sobre os jovens interessantíssimo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz o rei Salomão, antes que cheguem os maus dias, nos quais não tenham mais contentamento. Quando chega a velhice, né, pessoas que deixam tudo, agora que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, agora que eu vou procurar Jesus, já aos 80, 90 anos. Não é proibido, mas o ideal é que possamos procurar o nosso amigo maior ainda na juventude, procurar Deus ainda na juventude. Então podemos sim passar pela vida física aqui tranquilamente, sem as obsessões, na medida que nós possamos adquirir bons hábitos, bons pendores, boas tendências. E na medida que andamos na linha, né? É isso aí. Agora, Marcelo, no trabalho lá da oficina, você percebe jovens ou pessoas, né, que tem lá de todas as idades, que ingressam com problemas obsessivos e com a arte, com a música, com o trabalho, vão melhorando? Sem dúvida. A arte, ela tem um poder extraordinário, né? Ela transforma, toca de uma forma que nenhuma outra expressão toca. E algumas pessoas têm necessidades diferentes de outras. Algumas pessoas são tocadas pela razão, outras pessoas são mais tocadas pela emoção. E algumas pessoas são mais sensíveis à arte e são tocadas pela arte. Então a gente percebe uma série de transformações em diversos níveis, desde trabalho com introspecção excessiva, timidez excessiva, que a pessoa começa a ter oportunidade de se colocar lá num ambiente fraterno, protegido, né? E ela aos poucos vai se desenvolvendo e vai perdendo isso, ganha mais autoconfiança, ganha mais segurança, e isso naturalmente também se reflete nas defesas contra os processos obsessivos. Então a gente observa sim grandes ganhos nesse contato com a arte, né? Muito interessante. E às vezes a obsessão, ela se manifesta apenas como mal-estares, você percebe que tem uma ideia que te persegue e que não sai, você observa que as coisas estão caminhando errado, vez por outra acontecem coisas negativas. Isso pode ser uma obsessão simples, mas como nós falamos no começo, a obsessão simples, ela pode ir para uma fascinação, para uma subjugação. Vamos falar um pouco dessa diferenciação, Djalma? Existem algumas características iniciais que indicam o início de um processo obsessivo. Se a pessoa for observar, ou as pessoas observarem essas características, fica mais fácil não só identificar essas características, como evitar o início de um processo obsessivo. Primeiramente, quando julgamos que o dever é sempre dos outros. Nós não temos responsabilidade por nada, somos alheios a tudo. Quando entramos na faixa da crítica destrutiva, quando alimentamos no nosso coração, na nossa mente, o mau humor, o azedume, né? A implicância com as pessoas, quando passamos a falar mal dos outros através da maledicência, também é um indicativo de que estamos entrando num processo obsessivo. Quando procuramos fugir da vida de trabalho, a vida real, através dos vícios, do álcool, do jogo, das drogas, do fumo, da sexolatria, nós estamos entrando num processo obsessivo. Então, existem muitas particularidades, quando, por exemplo, acalentamos também no nosso coração a tristeza, a melancolia, o desânimo, a preguiça, também são indicativos de que estamos perto de um processo obsessivo. Quando, através das nossas palavras, nós usamos assim a gritaria, o palavrão, anedotas chulas, né? Piadas de mau gosto, atraímos companheiros também da espiritualidade que vão iniciar um processo obsessivo.
Quando somos vingativos, quando temos ódio, rancor, ressentimento, raiva, mentira, ciúme, também são indicativos de que estamos próximos de um processo obsessivo. Certo. Agora, como é que nós vamos tratar o processo obsessivo quando ele se instala? Por exemplo, o Manga já falou, deu-nos uma excelente dica. O trabalho com a arte, né? Buscar a música. Quando você está tocando, você percebe uma ambiência diferente, Marcelo? Não é sempre, né, que a gente toca, porque a gente costuma tocar todo dia praticamente. Mas tem momentos que são mais especiais que outros, né? Momentos que a gente consegue, sim, congregar uma energia diferenciada e a gente sente o clima mudar, né? A gente se sente diferente, como um médium, quando sente uma presença de um amigo espiritual, né, percebe, a gente consegue também perceber em diversos momentos em que a gente está exercitando isso. E isso é interessante, porque isso não é só comigo, a gente conversa muito sobre isso, né? Os trabalhadores da oficina estudam juntos regularmente, e eu já vi depoimentos de outros colegas também, na hora que desenham, na hora que vão produzir, né, na hora que vão externar a sua arte, eles têm também essa certeza, porque o apoio que a gente tem não é porque a gente é melhor, ou porque é porque nós estamos predispostos a realizar o trabalho no bem. E a espiritualidade reconhece em cada um de nós uma possibilidade, né, de trazer a doutrina espírita, de trazer as ideias espíritas para as pessoas. E a gente acaba servindo de canal, servindo de instrumento. E isso é muito bom para nós também. Sem dúvida. Djalma, qual seria a sua orientação para aquela pessoa que está percebendo que está sendo perseguida espiritualmente? Olha, ela deve procurar uma casa espírita com a maior urgência e conversar com os dirigentes, com as pessoas responsáveis, principalmente pelas sessões de obsessões e obsessão, para que ela possa iniciar um trabalho espiritual. Mas, independente do trabalho espiritual, há necessidade de que haja um trabalho dela própria. Quer dizer, o melhor antídoto para qualquer tipo de doença é a própria pessoa. Ela precisa se entregar à prece, ao silêncio, ao recolhimento, à meditação, ao jejum e, principalmente, ao culto no lar. O culto no lar é uma terapia maravilhosa para todos os males. Então, nos explica. É uma faxina caseira, é uma asepsia mental que se faz com o culto no lar. Como é que é esse Evangelho no Lar? Fala pra gente. O culto, nós temos até um livro, né? O culto do Evangelho no Lar, os mais vendidos lá pelo Centro Leon Denis, o culto do Evangelho no Lar. As pessoas às vezes complicam muito, mas é uma coisa muito simples. Você pega um livro, principalmente um livro de alta ajuda, né? Pode ser do Emmanuel, o Fonte Viva, o Pão Nosso, ou da Joana, ou do André Luiz, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Você abre uma casa, está lá, o Reino de Deus está dentro de você. Então você lê, não precisa ler a página toda, você que lê trecho, não há necessidade. Você lê um pequeno trecho, você comenta esse pequeno trecho, ou as pessoas que estão com você, uma delas comentam o pequeno trecho. Depois, então, são feitas as petições, né, as petições. Depois, então, é feita uma prece e um encerramento. Agora, um detalhe interessante, principalmente quando a pessoa faz o culto do lar sozinha, é a petição. Eu aconselho, porque eu me lembro de quando Paulo foi convertido no caminho de Damasco. As pessoas ficam, mas como ele conseguiu ser o maior seguidor de Jesus? Verifica a pergunta que ele faz a Jesus, quando cego. Senhor, que queres que eu faça? Eu adoro isso. Que queres que eu faça? Então, durante o seu culto no lar, principalmente se a pessoa estiver com esses indicativos de obsessão, Jesus, que queres que eu faça? Me dê as diretrizes para que eu possa sair dessa situação. Né? Me ensina a viver e a conviver com os meus irmãos de luta, né? Porque a obsessão vem também dessa falta de convivência, dessas aversões, dessas antipatias que criamos uns junto aos outros. Então é muito importante perguntar a Jesus o que Ele quer que nós possamos fazer. É isso mesmo. Olha, já temos outra pergunta aqui. Pois não. É a pergunta de Lúcia Silva, de Ramos. O obsessor do filho pode ser um inimigo do pai? Um inimigo? O obsessor do filho pode ser um inimigo do pai? Pode. Naturalmente se utilizando da criança para ferir o pai? Isso ocorre com muita frequência, inclusive com um tipo de mediunidade desconhecida. Nós conhecemos que
Só quem lê os autores assim, ecléticos de Herculano Pires, de Deolinda Amorim, como no meu caso, Carlos Embaçaí, é que você aprende essas coisas, né? André Luiz, Emmanuel. Então, tem um tipo de mediunidade que chama-se rendoporte, que é a introdução de objetos metálicos em corpos humanos. Deu muito isso na televisão, crianças com agulhas no corpo, pessoas, né, aquele negócio, alfinetes, sem fazer mal algum e sem saber como aquilo foi parar ali. Então, espíritos perversos, cruéis, né, utilizam de crianças, introduzindo esses objetos metálicos, para chamar a responsabilidade dos pais, devedores da retaguarda, com absoluta certeza. Ou então, quando crianças começam a ver espíritos dentro de casa, ouvir barulhos, né? Ocorre muito isso. Então, não é só a criança que é como a criança também está. A criança não é do corpo, mas era um espírito antigo. O espírito da criança é comprometido, mas dos pais, principalmente, ocorre um comprometimento. Ou algumas vezes sugerindo aos jovens algumas atitudes Isso inconvenientes para que os pais sofram. Exatamente, isso pode para que ocorra acontecer. um sofrimento com os pais. Isso é muito comum também. E o que fazer nesse caso? A terapia é sempre a terapia espiritual. Eu falo muito sobre isso. Quando você tem uma doença física, você procura uma farmácia e logo na banca, logo no balcão, você encontra dor de cabeça, para dor de barriga, para estômago, mas você não encontra remédio para melancolia, para tristeza, para essas outras que são enfermidades mentais. Então, enfermidades mentais precisam ser curadas com antídotos mentais, antídotos espirituais. A água fluidificada, os passes, o comparecimento às palestras. Às vezes não dão muito valor às palestras, mas durante as palestras, muitas pessoas são curadas, são medicadas ali, encarnadas e desencarnadas. Né? E as salinhas de cura, as terapias, as sessões de obsessões. Então, há necessidade de procurar, assim, remédios espirituais. Isso. E não esquecer nunca que em determinados momentos nós precisamos também buscar o apoio dos profissionais, o apoio de um psicólogo, o apoio de um psiquiatra, o apoio de um médico, enfim, que possa fazer frente e se unir a todo esse tratamento que é complexo. A gente atua também no espírito, mas também muitas vezes já tem repercussões na matéria que precisam ser tratadas. Tudo que ocorre com o espírito repercute no corpo. E tudo que ocorre com o corpo repercute no espírito. Então, há necessidade de duas ações, uma ação espiritual e uma ação na parte do corpo físico que está recebendo essas cargas. O espírito deságua no corpo. O corpo físico é uma espécie daquele saco de pancada dos boxeadores. Ele recebe tudo que vem ali e ele necessita também de um cuidado especial, né? Já estamos com outra pergunta aqui. Olha só, é da Darleia Guedes, de Santo Aleixo. Darleia, olha, espera aí, gente, espera um pouquinho, eu quero mandar um beijo especial para a Darleia, antes de passar a pergunta, viu? Tentei até entrar em contato com você e não consegui. Então, olha, um grande beijo no seu coração, Darleia. A Darleia faz a seguinte pergunta: uma pessoa que passa por uma desilusão, há 7 anos e que continua falando das mesmas coisas e vive doente, ela pode estar com um processo de obsessão? Olha, primeiro eu quero abraçar a Darleia também, porque eu sou um dos poucos programadores da rádio, todo mundo gosta da Darleia lá na Rádio Rio de Janeiro. Gente, a Darleia, mas olha só Djalma Santos abraçou a Darleia ao vivo. Eu fui fazer uma palestra em Santo Aleixo e disseram que ela morava lá. Eu fiz questão que a pessoa que me levasse à casa de Darleia. Você sabe que ela vive em cima de uma cama, ela tem problema. Eu sei, já tive a oportunidade de abraçar a Darleia numa palestra que eu fiz em Santo Aleixo também, mas já faz muitos anos, né, Darleia? Eu fui à casa dela e abracei pessoalmente. Então, é uma criatura incrível, uma amiga da espiritualidade da Rádio Rio de Janeiro e do Clube de Arte. Muito bem. Então, olha, Darleia, não é uma obsessão, é uma auto-obsessão. A pessoa cria um monodeísmo tiranizante. Ela se auto-obsidia. Ela é que cria esse clima com a ideia única, com aquela ideia única, aquele desejo único de estar com aquela pessoa, não aceita a separação, não aceita o rompimento. Então, ela cria uma monoideia, uma auto-obsessão. E é mais difícil de curar do que a própria obsessão. Porque está com a pessoa, é algo íntimo, é algo dela. E para se retirar só mesmo com ação externa, com a ajuda da espiritualidade, pessoas que orem por ela, que a levem numa casa espírita, onde ela possa ser atendida, passar por um processo de obsessão. Tome água fluidificada, receba passes, né, para que ela possa sair desse estado, que é muito difícil. Essa também é uma classificação, porque assim como existem, como nós falamos no início, obsessão da espiritualidade para com o encarnado, do encarnado para o desencarnado, de encarnado para encarnado, também existe a questão da auto-obsessão. Vamos às suas palavras finais, então?
Olha, eu queria agradecer penhoradamente o convite que eu recebi do Clube de Arte, aqui da Yasmin, do nosso companheiro que chefia essa equipe, porque é uma oportunidade de trabalho. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E Yasmin, eu já conheço, sou fã da Yasmin há muito tempo, que eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Manga, as suas palavras finais também. Eu estou aqui à disposição. Sempre que vocês precisarem, é só me chamar. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Opa, que coisa boa, é uma alegria para os nossos corações também, fico muito agradecida. Nós vamos fazer assim, eu vou fazer uma visualização agora e eu peço que você dedilhe no violão para poder fazer esse amparo com a música e depois que eu terminar a visualização, vou pedir para você cantar uma música, tá bom? Ótimo. No final do programa, você já pode engrenar, assim que eu terminar. Então eu vou pedir para que você aproveite este momento especial do nosso programa, que é a nossa visualização terapêutica. Eu peço que você inspire fundo, retenha o ar por uns instantes e relaxe o seu corpo, observando como está a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os ombros, os braços, as pernas, e assim, com o corpo calmo, tranquilo, você, espírito imortal, pode perceber melhor a presença de uma luz divina que incessantemente se derrama sobre você, vinda da consciência cósmica, do amor de Deus. Neste momento, com os olhos da sua mente, veja essa luz penetrando pelo centro coronário, que é um centro de força que você possui no alto de sua cabeça. Este centro capta essa luz e a espalha por toda a área da sua cabeça, iluminando o seu cérebro físico e a matriz perispiritual. Nós vamos pedir agora que a presença do Cristo e de Deus em você neutralize energias negativas que possam existir aí, fruto da mente inexperiente. Que neste momento sejam neutralizadas também formas de pensamento que conduzem você a monoideias, a processos de auto-obsessão. Que tudo que seja negativo neste momento, em nome de Deus, com a presença do Cristo e do seu anjo de guarda, seja neutralizado. Podem também existir fios eletromagnéticos que estejam ligando você a mentes perturbadoras. Se esses fios existirem, nós pedimos que neste momento eles sejam desfeitos e que esta luz divina, poderosa, ative no seu cérebro físico, no seu cérebro perispiritual, todos os potenciais divinos. Você é filho, filha de Deus. Portanto, você é amparado, amparada. Nada de mal vai lhe acontecer. Observe essa luz trabalhando os seus olhos, sua boca, sua face. Sinta-se iluminado, iluminada de dentro para fora. E observe que esta luz vai seguindo o seu curso, abençoando agora o seu pescoço, ativando aí o seu centro laríngeo, o poder de falar, esclarecendo, amando, abençoando. Todas as energias deletérias que possam ter se acumulado aí, fruto da palavra inexperiente, que sejam neutralizadas. E sinta essa energia agora descendo pelo seu peito, envolvendo o seu corpo, trazendo paz, alegria, tranquilidade e amor. Cuide-se bem e seja feliz. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais.
como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. Isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia entendendo o meu sofrer. Minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia entendendo o meu sofrer. Minha maior alegria será servir